Meu amigo, quando ele começou o ministério lá, eu pregava mais ou menos 2 vezes por mês, eu lembro lá. Aí depois o negócio cresceu, eu prego 2 vezes cada 2 anos eu ia lá. Amém? O pastor Samuel vai estar ministrando e o pastor Cid vai estar intercedendo, orando pela vida dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós falamos na igreja passando a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Levante suas mãos. Está conosco também o evangelista Ingrid, conosco ali. Que Deus abençoe o evangelista. Aleluia. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Aleluia. Cubra suas cabeças, Senhor e soberano Deus Pai. Precioso Espírito Santo, aqui está o teu servo, Pai. Que diminua ele, que o Senhor cresça. Que ele desapareça, o Senhor apareça. Que essa santa e poderosa palavra venha ser transmitida, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor, diretamente para os nossos corações. Senhor, tem liberdade para curar pessoas aqui, tem liberdade para tocar em pessoas aqui, Senhor, sobre suas cadeiras. Abre-te o céu, o Efatá. Eu lhe peço, Senhor, e eu lhe clamo a cada momento, a cada instante, que nossos ouvidos venham estar atentos à sua poderosa e santa palavra, e que esta unção, meu Pai amado, venha tocar até naqueles que passem do outro lado da rua. Eu lhe peço e eu lhe clamo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja que crê diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Está forte o mistério aqui, viu? Meu Deus. Abra no tema, por favor. Mateus capítulo 3, versículo 11. Aleluia. Eu já tentei tocar aqui com o bispo Sidney, mas ele não aceitou. Então vamos ver o que Jesus preparou para nós aqui. Aleluia. Eu quero já me retratar com o nosso amigo Jailton. Faz tempo que você não vai mesmo, me perdoa. E a última vez que ele foi, eu não estava. Ela me deu um sermão e eu ausente ainda de competência. O pastor é meu amigo que comigo não está. O pastor Marcos também faz tempo, não vai lá. Vamos colocar em ordem, ligar isso aí desse ano. Né? Isso por cima ele fala, né? Oh meu Deus, fiz um convite para ele esse dia. Não, ele subiu a serra. E hoje eu falei, você vem aqui e não vai dar. Irmãos, quem encontrou de amém? Amém. Eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tome o teu assento glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Quem tem adoração para o Senhor nessa noite, quero uma adoração para Ele. Feche os seus olhos, abre a tua boca e vai dando glória para Jesus. Aleluia! Enche o céu para a tua adoração nessa noite, porque Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado, e Ele está nesse lugar. Aleluia! Eu
nome de ser glorificado. Meu Deus, está forte demais. Aleluia. 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 Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja num campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja num campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. As nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno. Toda glória ao Lírio. Rei dos reis, a estrela da manhã. Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é Jesus. Aleluia! Deixa eu começar a pregar. Não vou ter voz depois. Meu Deus, dá vontade de parar, meu irmão. Aleluia! São uma igreja. São uma igreja, meu Deus. Aleluia! Fiquei até sem palavras agora. Deus te abençoe, Tiago. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, essa é uma igreja de homens de Deus, treinados na palavra. Eu sou um anão aqui pregando com esses irmãos da retaguarda, mas prove o Senhor me dá essa responsabilidade nessa noite. Irmãos, nós conhecemos esse texto e nós sabemos, pela interpretação do texto de maneira comum, na exegese básica, que tem o seu contexto e tem um contexto imediato dentro do contexto. E quando João Batista, que é o precursor do Messias, é aquele que o profeta Isaías tinha profetizado a seu respeito, dizendo ele ser a voz do que clama no deserto. João Batista, ele vem para abrir o caminho do Messias. João Batista, eu sou operador de máquinas pesadas, irmãos. Nós trabalhamos com terraplanagem, abrindo caminhos, desobstruindo passagens, aplainando lugares tortuosos. João Batista, ele era um operador de máquinas pesadas no reino do céu. E depois de um silêncio de 400 anos, aparece no cenário, pregando uma mensagem de arrependimento. E a mensagem que João tem para pregar é esta, irmãos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este João, diz a Bíblia, que ele era um homem, que ele vivia nas regiões desérticas, a sua roupa era de pele de camelo, se alimentava de gafanhoto, mel silvestre. Ele era um homem rústico, um homem totalmente diferenciado do padrão social da época, comum da época. E a mensagem dele não é uma mensagem que hoje em dia não atrairia multidões. Mas após um silêncio de 400 anos sem voz profética, após um silêncio de 400 anos, irmãos, sem manifestação de Deus na terra, nós vemos que quando aquele homem aparece no cenário, as multidões são despertadas para correrem deserto adentro, como se uma fagulha, uma centelha de esperança houvesse sido acesa naquele tempo de escuridão profética, naquele tempo de trevas escuras. E a mensagem dele era esta:
Ele não era igual ao nosso amado presbítero Jailton, como o nosso pastor Márcio, nosso bispo Sidney e muitos dos irmãos que aqui estão, irmãs, que tem um escopo de mensagens, que tem um caderno de esboço. João Batista, ele era um homem que pregava sempre a mesma mensagem de arrependimento, anunciando a vinda do Messias, a chegada do reino dos céus, anunciando, irmãos, que aquele que viria, ele viria para trazer um trabalho, um poder, uma manifestação totalmente diferente daquilo que eles já tinham visto, ouvido ou vivido. E nós vemos, irmãos, que a palavra de João Batista, ela começa a penetrar aos corações, porque quando a palavra toca apenas os ouvidos, ela não manifesta nada interiormente nos seus ouvidos. Mas quando a palavra de Deus, ela entra pelos ouvidos e penetra o coração, ela começa a colocar o que estava estagnado, parado, em movimento. Esse é o poder da palavra. A palavra põe em movimento aquilo que está parado. A palavra, aleluia, pelo menos um aleluia. A palavra põe em movimento o que está parado. Nós cantamos e nos alegramos porque o louvor atrai a presença. Mas o que semeia a presença, o que coloca dentro de nós a presença, não é o louvor, não é o corinho, não é a oração, é a palavra. A palavra de Deus é o remédio que cura a alma batida, ferida. A palavra de Deus é o antídoto contra este veneno chamado pecado, que esta víbora chamada Satanás tem inoculado na raça humana desde os primórdios. Tem que ter palavra, irmãos. E quando João Batista aparece no cenário, ele não canta, não fala em línguas, não expulsa demônios, não opera milagres, mas ele tem na sua boca a palavra de Deus. Aleluia. Ele tem na sua boca a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como o próprio Deus disse, usando Jeremias 23, 29, a minha palavra é um fogo consumidor. O tema é sobre o Espírito Santo e fogo. A minha palavra é um fogo consumidor. E a minha palavra é um martelo, é uma marreta que esmiuça a penha. O segredo de resolver um problema que temos vivido nas igrejas no tempo de hoje. Igrejas que estão frias, crentes que estão gelados, crentes de coração duro. É falta da pregação bíblica, é falta da palavra genuína. Se o coração está gelado, a palavra é fogo. Se o coração está duro, a palavra é martelo. Tem que ter palavra na boca da igreja. E os corações que estavam frios, gelados, duros, quando a palavra começa a ecoar no deserto da Judéia, e os testemunhos populares vão perpassando de um por um, e alguém começa a dizer: olha, tem alguém pregando no deserto. E é um profeta que está lá anunciando uma mensagem. Vamos lá ver que mensagem é essa. E quem vai, irmãos, é impactado e volta. Quando volta, não volta sozinho. Porque a palavra de Deus, ela também tem um poder de multiplicação. O crente que tem a palavra, irmãos, ele multiplica. Tem crente por aí afora, na cidade de Bertioga está cheio, que diz que tem a palavra, mas em vez de multiplicar, subtrai. Em vez de aumentar, diminui. Não tem a palavra. Porque quem tem a palavra, me dá a mão aqui, vaso de Deus, meu pastor. Quem tem a palavra está assim, ó, de mãos dadas com os irmãos. Quem tem a palavra está em comunhão com o irmão. Quem tem a palavra não pensa em cair, não pensa em diminuir. Quem tem a palavra pensa em multiplicar, em crescer, em avançar. E nessa noite o Senhor está inseminando a palavra no teu coração. O diabo tentou subtrair o que Deus te deu. O diabo tentou tirar de você o chamado espiritual, mas a palavra está trazendo de volta. A palavra está trazendo de volta. Estenda a tua mão pela fé e receba de volta o teu chamado, receba de volta o teu talento, receba de volta o dom que Ele te deu, pelo poder da palavra. E essa mensagem, irmãos, ela é uma grande rede. A
A rede é lançada e diz Jesus que quando o pescador lança a rede, é Jesus que diz, vem todo tipo de peixe. E quem seleciona o peixe, pastor Márcio, é o pescador. O pescador vai falar, esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta. E quem é o pescador que está lançando a rede no deserto da Judeia? Já viu pescar no deserto? João Batista. João Batista, pescador de deserto. Aqui tem uns pescadores de deserto também. Ele começa a pregar, a mensagem dele impacta os seus ouvintes e o testemunho começa a ser espalhado. E agora, irmãos, quem está vindo não é apenas um povo que está num jejum de 400 anos de voz profética, de mensagem de Deus, de acalento do céu. O povo estava desolado, porque quem dominava naquele período era a religião humana. Eram os judeus, eram os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. E diz a Bíblia que Jesus, ele não era como os mestres da lei, porque os mestres da lei pregavam apenas a letra, mas quando Jesus abria a boca, igual João quando abria a boca, era como quem tendo a autoridade. Glória a Deus! Essa autoridade não é no tom de voz nem na cara feia. Essa autoridade é autoridade espiritual, é convicção. E quando nós abrimos a boca para falar da palavra, nós temos que ter convicção do Espírito, porque a tua palavra cai, a minha cai, mas essa não cai. Essa palavra não cai, não falha, não erra e não volta vazia. Glória a Jesus! E o resultado, aleluia, o resultado agora são as almas abatidas, perdidas, famintas, quebrantadas, indo até João para ouvir a sua mensagem. Aleluia! E quando ouviam a mensagem, eram quebrantados pela palavra. E qual era a mensagem de João? Uma mensagem de arrependimento. João não apareceu no cenário julgando nem condenando. João apareceu no cenário pregando arrependimento. Glória, meu Deus! Aleluia! E para aqueles que não se arrependessem, ele deixava claro que haveria um juízo vindouro. É o resultado da incredulidade, é o resultado da rejeição do Cristo vivo, no Filho de Deus. Só que os religiosos, pastor Márcio, bispo, pastor, glória! Glória a Deus! Aleluia! Vou deixar a lanterna ligada por enquanto, tá assim, né? Os religiosos, irmãos, ficaram sabendo, bispo, pastores, que aquela mensagem estava arrastando multidão. E o que eles fizeram diante das multidões? Se infiltraram e foram juntos. E quem foi junto foram os fariseus. Quem foi junto? Esse aqui? Não. Quem foi junto? Se é dinheiro, não tem, irmão. Quem foi junto? Os escribas. E agora eles entraram na fila do batismo de João. Só que João, irmãos, pasmem os senhores, ele foi batizado no Espírito Santo com 6 meses de gestação. Pela misericórdia de Deus, Jesus me selou com 5 anos de idade no culto de oração. Mas João foi com 6 meses no ventre da sua mãe. A ciência vai dizer que não é possível, mas a Bíblia diz que o menino pulou, saltou dentro do ventre.
que João era pentecostal até o tutano. Aleluia! E quem tem o Espírito Santo, olha para mim, tem de ser alimento de Deus. Quais são as duas bases, pastores, para o discernimento? Primeiro, a presença do Espírito Santo. Segundo, comunhão com a palavra. Deus não dá discernimento para quem não tem prazer de meditar na palavra, para quem não gosta de culto de ensino, para quem não lê a Bíblia, para quem não medita nela. Não tem discernimento de Deus, porque o Espírito testifica com a palavra. E quando chegaram os irmãos fariseus, irmãos escribas, vestidos de crente, todo bonitinho para o batismo, pastor João, a gente veio se batizar. Ele não disse a paz do Senhor, irmãos. Ele disse: raça de víboras, suas cobras, vocês enganam Jerusalém inteira, porque eles ainda não têm o Espírito Santo. Mas a mim vocês não enganam. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí João agora vai dar a credencial do seu ministério. Ele diz: eu na verdade batizo com água para o arrependimento. Água é elemento terreno. Logo, sendo elemento terreno, algo natural, o trabalho que João faz é um trabalho aparente, cerimonial, simbólico. E ele está dizendo: o que estamos fazendo aqui é simbólico, é uma representação do que vai acontecer por dentro. Mas o que eu faço é este, é só com água. Mas aquele que vem após mim, ele já chegou. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de carregar a sandália suja dele. Eu não sou digno de me abaixar e desatar a correia dela. E por que ele não cita o nome? Porque até então João não tem um nome daquele que seria, irmãos, o responsável pela obra da redenção através do batismo e do cumprimento da justiça. Então, pela falta de nome para sugerir, ele usa o batismo de arrependimento. Porque essa igreja sabe também, e é estudado, e os obreiros também, que no contexto bíblico existiram 3 batismos. O batismo de judeu para fazer o prosélito, para trazer pessoas convertidas ao judaísmo, que eram de outras religiões. Eles batizavam com o batismo do novo nascimento judaico. Eles abandonavam a sua velha religião e nasciam no proselitismo para o judaísmo, simbolizando uma vida nova como judeu. Tinha o batismo de João, que era batismo de arrependimento, e tinha o batismo de Cristo, que é batismo de novo nascimento. Batismo de prosélito, batismo de arrependimento e batismo de novo nascimento. João agora está abrindo a porta, dizendo: eu vou batizar com o batismo de arrependimento, porque se não tiver arrependimento, não tem novo nascimento. O primeiro passo para ser restaurado totalmente é se arrepender. E arrependimento consiste, irmãos, em consciência, confissão e abandono, mudança. E agora nós vemos que aqueles homens chegando, João diz: eu batizo com água para arrependimento. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Vão agora e produzam frutos dignos de arrependimento. O machado está colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não for produzir com fruto, ela é cortada e lançada aonde? No fogo. Aí João diz: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12, ele diz: ele tem na sua mão a pá, e ele limpará a sua eira, o trigo ele recolherá no celeiro, mas a palha vai ser queimada. Então, no contexto exegético, irmãos, imediato, na interpretação desse texto, esse batismo de Espírito, irmãos, tem também 2 classes de pessoas. Tem os cristãos, tem os crentes, tem os justos, tem os arrependidos, que são o trigo. E tem também os ímpios, os iníquos, que são a palha. E ele começa dizendo: para as 2 classes de pessoas, o Senhor Jesus trará 2 manifestações: batismo com o Espírito Santo para o trigo e com fogo para a palha. Porque palha não produz vida, palha não produz fruto, palha não produz nada. Palha, irmãos, ela atrapalha, ela tem uma aparência, mas não é. É semelhante ao joio, parece trigo, mas não tem semente. É erva daninha, ela tira o vigor, ela tira a vida do trigo.
E João está declarando isso. Só que na Bíblia, irmãos, pode apagar aí para descarregar, irmão. Só que na Bíblia, o fogo, ele tem algumas representatividades. Eu vi um varão, achei que era um mistério, não sei assim, mas era um celular, né? Na Bíblia, o fogo tem algumas representatividades. O fogo simboliza, irmãos, a autoridade de Deus, a santidade de Deus, a presença de Deus, a justiça de Deus, a purificação de Deus e o juízo de Deus. Há quem use esta palavra nesse texto só para a aplicação desse fogo como juízo, mas dentro de um contexto geral das manifestações de Deus através do fogo, nós vemos que o fogo, para quem é ímpio, ele serve como juízo, ele serve como justiça de Deus contra o mal e contra o pecado. Mas o fogo, para quem é puro, para quem é justo, para quem crê, ele serve como purificação moral. E o que é purificação moral? Ele vai tratar a mente, os pensamentos, o coração, os sentimentos e a conduta da vida. É por isso que o crente tem que ter o fogo do Espírito Santo, porque o fogo do Espírito Santo é semelhante ao fogo do ourives. Aleluia! Malaquias diz assim: quem resistirá quando ele aparecer? Quem subsistirá quando ele vier? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Sabe o que é o fogo do ourives? O fogo do ourives é o único que tem o poder de separar o ouro de metal impuro. Ele separa o metal nobre do que é escória, do que é impuro. Existe um recipiente chamado cadinho, e esse recipiente, semelhante a um vaso, ele coloca-se um líquido dentro. O ouro é jogado lá e vai a temperatura de 1500 graus Celsius. De repente a impureza, a sujeira, com o calor desse fogo, começa a boiar no cadinho. E o ourives olha, o ouro puro está lá embaixo. A pepita que entrou era desse tamanho. Só que não é tudo ouro. A maioria que compõe o ouro é impureza, e tem que passar pelo fogo do ourives, porque o ourives não trabalha, irmãos, com fogo, com ouro impuro, com material, irmãos, que não tem a nobreza, a pureza, o quilate devido. E assim é Deus contigo. Deus não quer me dividir, nem te dividir com o pecado. Deus não quer me dividir, nem te dividir com o mundo. Deus não quer me dividir, nem te dividir com as vontades da carne. Paulo diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E nessa noite, o fogo do ourives está queimando nesse lugar. E tudo que é mal na minha vida e na tua está sendo arrancado pelo poder do fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo não põe crente para fora da igreja. O fogo do Espírito Santo não fere a igreja, não mata a crente. O fogo do Espírito Santo refina, purifica, transforma, santifica. E esse fogo vai queimar teu coração hoje aqui nesse lugar. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. De repente, quando o ourives olha, irmãos, o esboço que eu fiz já foi para a lua. Quando o ourives olha, aquela pepita tão grande, pastor, que ele colocou, está pequenininha. Porque é assim, irmão. Quando eles foram ao encontro de João para o batismo, eles foram grandes. Porque ali era o encontro do arrependimento. Mas daqui a pouco João fala: eis aí o Cordeiro bendito que tirou. João, quando fala isso, ele está apontando para Jesus. Jesus está passando e João está dizendo: ó o ourives ali, ó aquele que vai refinar o ouro ali, ó aquele que tem o fogo que purifica o crente ali, ó aquele que tem o fogo do Espírito Santo que muda a história do homem, que levanta o caído no chão, que coloca de pé o vaso na obra. Que ele cresça, que ele cresça. Nesse momento João se entrega
autoridade de Jesus. João, quando Jesus se manifesta, João vê que ainda precisa ser refinado mais, e ele diz que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Nessa noite, tudo que não agrada o Senhor na nossa vida, o fogo do Espírito já está queimando, o fogo do Espírito queimando na mente, queimando no coração, queimando nos olhos, arrancando o que é mal para nos purificar. Mas olha a ordem, a sequência. João diz assim: ele é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Não dá para ter fogo sem ter o Espírito Santo primeiro. E a gente vê por aí, pastores, muito crente que é cheio de fogo, mas não tem o Espírito Santo. Eu não estou doutrinando a igreja não, porque o pastor sabe que eu não faço isso. Eu doutrino a minha igreja. Aqui tem pastor para doutrinar. Vou falar algumas verdades gerais. Tem crente que é cheio de fogo do Espírito Santo. Tem crente que é cheio de fogo do Espírito Santo na igreja. Saiu da porta para fora, já não fala com o irmão. Compra e não paga. Se mexer com ele, ele te xinga. E se tu pisar no pé dele, ele te bate. Aqui não tem isso. Mas lá para o bairro que nós moramos lá, não vou nem falar qual é o bairro que a gente mora, que é a Saop, para ninguém saber. Tem fogo, mas cadê o Espírito? E se tem fogo e não tem o Espírito, irmãos, o fogo é o quê? Eita glória, quem foi que disse? Meu Deus. O fogo é estranho. Lembra de Nadab e Abiú? 2 filhos de Arão, sumo sacerdote. Não queriam se sujeitar à autoridade de Deus, a ordenança que foi estabelecida por Deus para poder entrar no templo. Tinha um processo de santificação e preparo. E o fogo não podia ser qualquer fogo. O fogo que eles iriam entrar dentro do templo para oferecer incenso a Deus tinha que ser o fogo que vinha lá de fora, porque lá fora tinha um altar chamado altar do testemunho. Era um altar de bronze, que aquele fogo foi acendido pelo próprio Deus, e Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre esse altar e não se... Esse fogo, irmão Alex, que tinha que estar sempre aceso, não era aqui dentro, porque a gente ser pentecostal aqui é mole, a gente ser batocha aqui é fácil, mas o Senhor está dizendo: o altar lá de fora, o fogo não apaga, não apaga, não apaga. O fogo tem que estar aceso. Lá fora alguém tem que olhar para você e tem que ver: tem fogo de Deus ali, tem fogo de Deus ali, tem a presença de Deus ali. Está chorando, sendo perseguido, massacrada, humilhada, caluniada, mas eu vejo fogo, eu vejo a presença, eu vejo um semblante diferente. Por isso que Deus disse: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não... Porque Deus acendeu o fogo. Então a obrigação da igreja, dos sacerdotes na época, e nossa agora, é manter o fogo. Você não tem a obrigação de acender fogo, porque isso não somos nós que fazemos, Daniel. Quem acende o fogo não é pastor, não é profeta, não é pregador. Quem acende o fogo é o próprio Deus. O céu acende o fogo, mas a terra tem que manter acesa. Eu vou dizer de novo: o céu acende o fogo aí. Ele já acendeu, mas você tem que manter o fogo aceso. E qual era a ordenança? Tira a cinza todo dia pela manhã, coloca a lenha em ordem, sacrifica todo dia carne queimada. Holocausto é altar de carne queimada, é sacrifício de carne queimada. O lugar de queimar carne não é aqui. O lugar da renúncia, de negar o eu, não é aqui. O lugar de negar o eu, queimar carne é lá fora. O diabo vai falar: pega, você diz não pego. O diabo vai falar vai, você fala não vou. O diabo vai dizer faz, você diz não faço, porque tenho um Deus que acendeu em mim uma chama e eu vou adorá-lo. A cada dia que você queima a carne, vence o eu, a chama queima mais, queima mais, queima mais.
Mas você e eu, todos nós, temos a obrigação de todo dia tirar a cinza. A cinza é monturo, a cinza é impedimento. A cinza ontem foi lenha, ontem foi combustível, ontem foi fogo, mas agora ela não é mais nada. Por isso que eu não posso viver do culto de ontem, da unção de ontem, do que Deus fez ontem. Eu tenho que ver. Ah, meu irmão, abre a tua boca e diga glória a Deus. O Senhor tem uma porção nova, 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 nova. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia Deus tem algo novo para nós. Mas todo dia eu tenho que pegar a cinza, jogar fora. Pega a cinza, irmão, do ressentimento, da lembrança. Pega a cinza de quem te feriu. Pega a cinza dos traumas. Pega a cinza das dores. Pega tudo que está aí amontoado, impedindo a chama de acender. Lança fora. Glória ao Senhor. Coloca a lenha em ordem. Coloca a carne sobre o altar. Agora não é a carne de um novilho, não é a carne de um bezerro. Agora é a nossa própria vida. É a nossa carne. E a carne não é essa carne física. A carne são as nossas vontades, desejos e paixões, as inclinações do nosso ego, do nosso ser. Aleluia. Falei tudo isso para dizer de Nadab e Abiú. Estou parecendo Jailton. Aí, irmãos, Nadab e Abiú não quiseram ter esse trabalho visto. Acenderam o incensário com qualquer fogo. Vamos entrar? Vamos. Quando colocaram o pé na porta, diz a Bíblia que saiu fogo da parte de Deus. Talvez você não tenha desvendado esse mistério. Esse fogo não veio de cima. Esse fogo veio do lugar santíssimo, de dentro da arca da aliança. Quando eles colocaram o pé na porta, no limiar da porta, saiu fogo do altar e queimou e matou os dois. Porque no altar, dentro da arca, havia manifestação de um fogo, de uma presença verdadeira. E o fogo verdadeiro, a presença verdadeira, não subsiste, não coexiste, não se manifesta junto com fogo falso, com fogo estranho. Pode ver que falso profeta só se cria aonde não tem um profeta de Deus. Pode ver que fogo de palha só acende aonde não tem um fogo do Espírito Santo aceso. Porque quando o fogo do Espírito Santo está aceso, o falso profeta fecha o bico, o fogo de palha se apaga e os verdadeiros adoradores se levantam e adoram o Rei da Glória. Exemplo eles tinham em casa. Arão, homem reto, íntegro no seu ofício sacerdotal. E Deus disse para Arão, fala Moisés para Arão, que é para ele não chorar. Enterra os dois filhos e não derrame uma lágrima, porque eu avisei. Fogo estranho na minha presença eu não aceito. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmão. Quando nós pegamos o microfone para cantar para a igreja, ele não desce. Quando nós pegamos o microfone para pregar para a igreja segundo a nossa sabedoria, ele não desce. Quando nós tomamos a frente da noiva para desenvolver algum tipo de trabalho, para promover o eu, ou um homem, ou uma figura humana, ele não desce, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Agora, quando nós nos reunimos, como está escrito na palavra de Deus em Mateus 18:20, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Aí ele diz: onde estiverem dois ou três, lá eu estou no meio deles. Sabe por que ele está aqui? Porque essa reunião não é no nome do pastor, não é no nome dos pastores, não é no nome da igreja. Essa reunião é no nome de Jesus. E ele está no meio. Ele poderia dizer: eu desço, eu vou para o altar, eu vou para a porta. Não, ele tem prazer de descer no meio. Porque quando ele desce no meio, ele reparte igual para todos. A mesma unção que está aqui no altar está aí. O mesmo poder que estamos sentindo aqui agora está aí. Porque ele não está aqui, ele está no meio. E agora, irmãos, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. O Espírito Santo
O Espírito Santo, irmãos, ele é um ministro da vontade de Deus e representante de Cristo. Mas o Espírito Santo, ele é enviado ao coração dos ouvintes quando a palavra é pregada, quando a palavra é crida e quando a palavra é aceita. 3 passos aqui, irmãos. A palavra tem que ser pregada, ela. Quem ouviu tem que crer. E quem creu tem que receber, tem que aceitar. Aí desce a mesma pomba branca que desceu no Jordão sobre Jesus. Aí você está aí se deleitando, você nem percebe, mas os capetas que estavam em volta tentando te parar, eles já começam a dar marcha ré, porque vem descendo o Paracleto. A palavra vai pregando, vai sendo pregada, e o Espírito vem descendo, descendo. Talvez você não viu, mas o demônio que tentou te parar, os demônios que lutaram contra a tua casa, já estão vendo nessa noite o Espírito descendo, 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 descendo sobre a tua vida com fogo. A palavra do termo grego aqui nesse contexto, irmãos, é baptizo. Repita comigo, baptizo. No grego, baptizo significa imergir. Imergir, com i. Imergir é mergulhar. Emergir é vir à tona. Esta palavra, no original que João está falando, ele está falando quando ele vier, ele vos mergulhará no Espírito Santo. E ele vos inundará com o Espírito Santo, vos cobrirá com o Espírito Santo e com fogo. No contexto imediato, o fogo ali se aplica aos injustos. No contexto imediato, o fogo ali se aplica aos incrédulos. E não é um fogo de avivamento, é um fogo de juízo condenatório. E não significa que este fogo venha do diabo, porque o diabo não produz fogo, irmão. Quem produz o fogo de verdade é Deus. Tudo que o diabo faz é replicar. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Sadraque, Mesaque e Abednego? O fogo de Nabucodonosor era uma réplica. O fogo de Nabucodonosor, aquela fornalha de fogo ardente, era uma réplica do poderio, da autoridade, do juízo de Deus. O diabo olha para Deus e para a criação de Deus e ele tenta imitar tudo. Então o juízo de Deus é para quem? Para rebelde. E rebelde é aquele que não obedece. Nabucodonosor deu uma ordem. Teve 3 que não obedeceram. Aí ele acendeu ali a sua ira. Reconsidera, diz: eu vou tocar os instrumentos de novo. Se vocês não se dobrarem, vão ser lançados na fornalha. Sabe o que eles disseram? E ele disse: e quem será o Deus? Quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos, da fornalha? Aí eles disseram: olha, rei, nós não necessitamos de responder esse negócio, mas nós vamos te responder. Você merecia ser ignorado, mas para tu saber que tu não é autoridade suprema na terra, fica sabendo tu, ó rei, que o nosso Deus, a quem continuamente servimos, em cuja face estamos, se Ele quiser livrar, Ele livra, mas se Ele não quiser livrar, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua, diante de ti. Nós só nos dobramos diante do nosso Deus. O fogo foi aceso 7 vezes mais. Ataram eles com panos, lançaram na fornalha, caíram amarrados. Daqui a pouco se levantaram, sacudiram a poeira, e diz a Bíblia que eles passeavam no meio do... O segredo é simples e todo mundo sabe: fogo não queima fogo, irmão. Eu vou dizer de novo, Alex: fogo não queima fogo. O
fogo de fora não era mais poderoso do que o fogo que já estava dentro do coração daqueles homens. Oh meu Deus, Satanás caiu do jegue dele, irmão, porque diz o apóstolo João: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aí o diabo arma um cenário. Aí o apóstolo Paulo diz: não estranhe esse fogo ardente que queima entre vós, não tenha medo, porque esse foguinho aí não é nada, não é nada perto do peso de glória que há de ser revelado, que há de se manifestar. Há uma unção poderosa na tua vida, há uma presença gloriosa do céu, e maior é o que está em ti. Trigo e palha, as duas classes de pessoas que estavam ouvindo João Batista. Tinha uma classe que era dos trigos, e tinha outra classe que era das palhas. Trigo quando ouve a pregação se quebranta. Trigo quando ouve a correção do pastor se quebranta. Trigo quando ouve a voz de Deus se humilha. O trigo quando o Senhor se manifesta na igreja através da palavra de um dos seus vasos, o trigo se humilha diante do Senhor e reconhece a sua autoridade. Mas a palha não se dobra, a palha não tem reverência, a palha não tem respeito, a palha não tem temor. A palha diz assim: pastor, o meu pastor é Jesus. Se não respeita o pastor que Jesus colocou na terra, que eu posso ver e tocar, como que eu vou respeitar Jesus que eu não vejo? Isso é coisa de rebelde, isso é coisa de quem não tem a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito queimando. Mas João disse, quando ele vê, quando vocês encontrarem com ele, oh Deus, lembra de Ezequiel? Deus dá uma visão para Ezequiel, gente, que tem águas que correm do trono de Deus, e aquelas águas são muitas águas, e quando ele está abismado olhando para aquelas águas que fluíam do trono, ele levanta e tem um varão de pé assim para ele, ó. Ele estava só olhando, ele não estava nem dentro da água. Aí o varão fala para ele: entra que eu medi 1000 côvados. 1000 côvados são 500 metros. O varão fala para ele: anda. E ele entra, anda. Quando ele pensa que está no profundo, ele diz: e as águas eram no tornozelo. Aí quando ele está impactado com a água no tornozelo, ele olha, o varão já está assim, ó, para ele lá na frente. Vem, Ezequiel. Vem que eu já medi mais 1000 côvados. Aí ele anda, ele fala: pastor, já estou com 35 anos de crente, já tenho 62 anos de crente, tudo que o senhor falar eu já vi, já ouvi, já vivi, eu estou acostumado. E o varão está dizendo: tu está com água no joelho, entra mais. Aí ele entra, mais 1000 côvados. Aí ele diz: agora já eu estou treinado, agora eu já vi de tudo, nada mais me escandaliza, me assusta. Eu não preciso ficar pulando, levantando mão, dando glória, falando em língua. Eu passei dessa fase, isso é coisa de menino. Aí o varão está dizendo: tu acha que está no fundo? Tu está com a água na cintura, entra mais. E o Senhor está dizendo para a crente aqui nessa noite: entra mais. O que o Senhor tem para você é maior. O que Ele tem preparado para você é maior. Você não viveu nem a metade ainda. E o varão está dizendo: vem mais que eu já medi mais 1000. E agora ele entendeu o trabalho
trabalhar de Jeová. E agora ele vai entrando, e ele não vai mais cheio de razão. Lembra do ouro? Chegou grande, mas quando o fogo de Jeová purifica, fica pequeno. Agora ele começa a entender. Epa, peraí que eu vou devagar agora. Ele diz: agora as águas eram profundas, eu não conseguia andar. Enquanto você está com o pé no chão, você tem controle, você tem domínio, você tem direito de escolha. Mas o Senhor quer te levar para o nível que você viva na dependência dEle. Na dependência dEle. Ele tem preparado para você coisas extraordinárias, mas você tem que depender dEle. Dependa dEle, dependa dEle, dependa dEle, dependa dEle. A porta abre, dependa dEle, Ele supre a necessidade, dependa dEle, Ele te cura, dependa dEle, Ele te levanta, dependa dEle, dEle. Quantos vão depender dele a partir de hoje? Dependa dele, que ele está abrindo portas. Olha o que ele diz em Apocalipse 3:8. Eis que eu tenho a chave de Deus, eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eis que eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O dono da chave, aquele que abre toda a porta, aquele que tem autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus diz: é-me dado todo poder no céu e na terra. Ele manda, ele pode, e ele manda te dizer: levanta e caminha, porque ele já te chama para mais profundo. São águas agora que eu não consigo caminhar. São águas que eu tenho que atravessar a nado. E águas que atravessam-se a nado são águas que não dão pé. Enquanto ele chega com as águas nos lombos, lombos não são ombros, lombos são cintura. Essa é a região dos lombos, lombar. Ele achou que estava mergulhado, mas estava só pela metade. Tem gente, pastor Marcos, que está achando que está mergulhado, mas está só pela metade. Mas você vai ser marcado nesse fevereiro profético com o Espírito Santo e com fogo. Eu falei do contexto do fogo para rebelde. Fogo para rebelde é juízo, mas eu não vim pregar para rebelde. A aplicação aqui é para quem é obediente. A aplicação aqui é para quem vai para o céu. Quem vai para o céu, levanta a mão e diga glória. Se alguém vai aplicar nos outros dias o fogo do rebelde, é com eles. Eu vim pregar para você que está gemendo, sofrendo, às vezes desanimado, mas está marchando, caminhando, se arrastando na presença de Deus. É para você essa promessa. Talvez você olhe para o lado e não veja mais ninguém. O teu amigo te abandonou, aquele que você confiava te traiu, mas João Batista garantiu, e eu venho reforçar a palavra. Aquele que te chamou, João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Jesus que te escolheu. Você é a escolha de Deus, e Ele não te abandona. E Ele vai derramar sobre ti unção do Espírito Santo e fogo, 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 fogo. E esse fogo, fogo de purificação, de manifestação, de presença, fogo de proteção, fogo de direcionamento. Até com fogo Ele te guia. Sabia que o fogo de Deus para nós também é ponto de referência? Lembra de Êxodo capítulo 13? De dia o próprio Deus era uma coluna de nuvem, mas de noite a mesma coluna fazia assim, ó, virava uma coluna de fogo. Não eram duas colunas, uma de dia, era a mesma. De
De dia era nuvem, não precisava de luz, porque estava claro. Mas quando chegava a escuridão, o dia mau, ele acendia. E Deus manda dizer para a crente aqui nessa noite que o fogo da presença de Deus está sendo aceso diante de ti. O Senhor está dando direção para pessoas que estavam aqui com situações apresentadas diante de Deus, sem saber o que fazer, como agir. O Senhor manda te dizer que uma coluna de fogo se acende diante de ti nessa noite. O Espírito Santo te pegará pela mão direita. O Espírito Santo caminhará contigo. E o fogo da presença dele te iluminará, te esclarecerá, te endireitará as veredas e te conduzirá por um caminho plano, por um caminho reto, iluminado pela presença de Deus. Irmãos, eu estudei tanto, elaborei um esboço maravilhoso com Bíblia, mas tinha um esboço pronto que não era meu. E esse esboço, irmãos, ele está escrito ao teu respeito e ao teu favor. Antes de eu entregar a oportunidade, Jair, que me deu o horário aqui agora, tem inimigos que estão festejando contra pessoas aqui. E assim manda dizer Deus para alguém aqui nessa noite, que Deus não vai nem se apresentar, só a mão dele vai visitar o adversário. Assim como Belsazar, Jair, que estava dando banquete, se alegrando, e ele quis tocar e contaminar os vasos de Deus, para diminuir o Deus dos hebreus e humilhar a nação e o seu Deus. Quando tocou nos vasos e profanou a santidade dos vasos, irmão, tem gente que arrumou para a cabeça quando foi mexer contigo. Vou dizer que eu não guardo nem dinheiro, que dirá o que Deus está me falando aqui agora. Não gostar de você e de mim é direito de cada um, mas não toca. Está me ouvindo aí no fundo? Não gostar de você é direito de cada um, mas não toque. Viu, bispo Sidney? Não toca. Quando eles tocam aí, não estão mexendo com o vaso, estão mexendo com o dono do vaso. O Todo-Poderoso está sentado no trono enquanto Belsazar está festejando. Mas a hora que ele mexe com os utensílios sagrados de Deus, aí ele levanta do trono, ele se inclina, e ele coloca só a mão na festa, ele coloca a mão e ele escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, o Parsim. Sabe o que significa? Pesado tu foste na balança, e tu foi achado em falta. Eu vou retirar o teu poder, eu vou retirar o teu reino, eu vou rasgar a tua autoridade, e eu vou dar cabo da tua vida. Não está visitando o inimigo de alguém aqui, não. Eita, pastor, meu Deus do céu, aleluia, a mão do Todo-Poderoso está descendo para encontrar com pessoas. A mão do Todo-Poderoso está indo lá para dizer: não toca, não mexe, não toca, não mexe. Lá tem o Espírito, lá tem fogo, lá tem o Espírito, lá tem fogo de Deus. A tua vinda para cá nessa noite chuvosa não foi em vão. Se prepara para a notícia. Quem me conhece sabe que a coisa mais difícil do mundo é eu pregar o que eu estou pregando dessa forma. Mas é Deus que está dizendo: Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te tirou do forró, Ele te tirou da cachaça, Ele te tirou da balada, Ele te tirou do mundo, Ele te tirou da loucura, da perdição, Ele te tirou da vida que você vivia, seja ela qual for. Te deu um banho de misericórdia, te deu um banho de sangue, te deu um banho de águas do Espírito, te justificou, te deu um novo nome, te deu veste nova, te deu uma unção, te colocou para se assentar entre os príncipes, e Satanás não vai bagunçar com você, diz o Senhor.
usar, diz o Senhor. Jesus falou conosco aqui. Que Deus abençoe a vida do pastor Samuel. Obrigado, amigo.